Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Eu estou muito feliz porque sempre, a cada semana, nós podemos conversar juntos sobre a Bíblia e nessa temporada conversamos por longas semanas a respeito da unidade, mas especialmente a unidade em Cristo. Foram temas extraordinários que vimos, desde a criação do mundo e a queda até os nossos dias. Passamos também pela igreja cristã primitiva, aprendemos muito sobre liderança, sobre como resolver problemas e manter a unidade. Mas agora chegamos à última semana dessa temporada. A 13ª semana chegou e vamos ter um estudo muito gostoso a respeito da volta de Jesus como algo que vai solidificar a unidade do povo de Deus, definitivamente, tanto na esperança enquanto esse dia não chega, quanto naquele grande dia quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Os dois pastores amigos que estiveram na semana passada retornam ao programa, pastor Frederico Branco, pastor Fred, como a gente chama carinhosamente aqui na Novo Tempo. Bem-vindo mais uma vez. Prazer, pastor Lanza, estar aqui com você e também com os queridos amigos telespectadores que acompanham o Lições da Bíblia. É exatamente isso aí, estamos sempre juntos aí com os nossos amigos. O pastor Fred, ele é um dos consultores aqui da Escola Bíblica, ajudando a preparar material, a resolver dúvidas doutrinárias, entrando em contato com pessoas que precisam e desejam essas soluções. Também atendendo alguns que ligam, não é, pastor Fred? Quando precisam de uma solução de uma dúvida, eu vejo sempre você atendendo as pessoas. É um trabalho árduo o dia todo, toma o seu dia todo, não toma? Sim, muito satisfatório. Uhum. As pessoas, elas estão entrando em contato com a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, e questões surgem. E nós procuramos dar esse acompanhamento para os alunos da Escola Bíblica. Então é uma alegria, uma satisfação muito grande. E é bom que tenhamos pessoas com dúvidas, porque é normal você ter dúvida de um assunto ou outro, né? Isso aí faz parte e é sempre bom, a Novo Tempo, oferecer esse serviço para os telespectadores, de que a gente pode ajudar na solução de alguma dúvida sobre um tema bíblico que é tão comum por aí, ter tanta gente com dúvida. Mais uma vez, bem-vindo, pastor Fred. Obrigado. Tá? Também eu recebo o pastor Manuel Nunes, ele que é responsável por todo o trabalho dos pequenos grupos, essas células de estudo da Bíblia, na região centro-oeste brasileira, no escritório da Igreja Adventista ali da região centro-oeste brasileira. Pastor Manuel, muito bem-vindo aqui ao programa Lições da Bíblia mais uma vez. Pastor Lanza, é uma alegria retornar aqui na Novo Tempo, saber que deste lugar Deus tem abençoado tantas pessoas, tantas famílias aí pelo Brasil e fora do Brasil também. É verdade, é verdade. Você tem razão. Muitas pessoas têm acompanhado aí aquilo que tem sido transmitido aqui pela TV e tem sido alcançadas pelo Evangelho, né? Graças a Deus por isso. Eu aproveito aqui, pastor Manuel, e mando um abraço àqueles 4.000, lembrei do número, hein? Aos 4.000 pequenos grupos lá da sua grande região, envolvendo Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Isso. Os 5 estados aí, 5 regiões importantes. Um grande abraço a todos vocês que se reúnem em grupos pequenos para estudar a Bíblia, fortalecer a fé. Isso é ter aquela experiência de viver em comunidade, como disse o pastor aqui na semana passada. Muito bom. Você também cuida da área de saúde, né? Sim. Divulgando e difundindo os bons princípios de saúde importantes para a vida de cada um de nós lá, né? Isso é verdade. Nós temos desenvolvido um conceito, né, de que o Evangelho, ele precisa avançar, né? E uma das maneiras de fazer isso é vivendo experiencialmente os efeitos do Evangelho, que é a experiência de comunidade e também de uma vida transformada, tanto por dentro quanto por fora, vivendo os valores, sabendo que Deus requer o nosso bem-estar, tanto espiritual quanto físico também, né, no que tange a saúde. Exatamente. Muito bom. Bem-vindo, pastor. E eu quero convidar aos amigos que estão em casa, aos colegas aqui do estúdio, a fazermos uma oração. Pastor Fred, ora para a gente, por favor. Eterno Deus, Todo-Poderoso, Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede agora de podermos abrir a Tua Palavra e estudá-la. Pedimos que Tu nos dês a compreensão
e que possamos, Pai, ter esperança no nosso coração, possamos ter a nossa fé renovada em Cristo Jesus, te pedimos. Amém. 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 Vamos ouvir pela última vez o pastor e doutor Dennis Fortin, autor do nosso Manual de Estudos. A Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, todo o povo de Deus será reunido, todo o povo de todas as gerações, desde a época de Adão e Eva até hoje. Isso será uma grande unidade unificada da família de Deus, uma que gerações passadas sonharam desde sempre. Essa é uma promessa de Jesus que, quando Ele voltar, acontecerá logo. Nossa igreja, para ser prática, necessita prever como o céu deve ser. Você pode imaginar que hoje, em nossas igrejas, em nossas comunidades locais, devemos tentar viver nossas vidas juntos de uma forma que assemelharemos ao céu? E que iremos cuidar uns dos outros e incentivar um ao outro? Que iremos carregar o fardo um do outro para que tenhamos a certeza de que todos que estarão na igreja hoje, em nosso meio, também verão Jesus retornar? Estou ansioso para esse momento onde seremos reunidos com Jesus. Quando todos os nossos sonhos, nossos anseios, nossas imaginações serão finalmente cumpridas. Essa é uma promessa que temos nas Escrituras e esse é o sonho que nós temos. Vamos viver esse sonho lembrando que Jesus é quem nos liga, quem nos unifica, que temos nossa unidade nele. Porém, vamos sonhar alto também para que um dia, tudo isso, tudo, juntamente com Jesus, poderá reunir toda a sua família dessa terra na nova terra. Que possamos ansiar por isso. E que essa seja a nossa esperança em Jesus. Finalizando aqui, ouvindo o pastor Dennis Fortin, que ao longo dessa temporada, nessas 13 semanas, nos enviou o seu vídeo, dando assim a abertura da nossa conversa aqui no programa. Bom, meus amigos, unidade em Cristo, a gente viu aqui nessa temporada toda, que se o tema fosse só unidade, geraria uma série de pressuposições, de ideias, unidade. O que você pensa de unidade, o que ele pensa, o que meu amigo em casa pensa, o que eu penso. Mas quando a gente fala unidade em Cristo, a gente percebe que só nele a gente poderá viver plenamente esta unidade. E só em Cristo, né? Então isso se completa. E nesse último tema, pastor Manuel, nós estamos estudando aqui restauração final da unidade, que vai ser a experiência da volta de Jesus. Para aqueles amigos que estão nos assistindo agora, vale aqui lembrar que você pode ter acesso a esse conteúdo do nosso manual, se você não tem, através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é sempre a nossa grande parceira aqui no programa Lições da Bíblia. Um abraço muito carinhoso, muito fraternal a todos os amigos servidores da Casa Publicadora Brasileira, ao pastor Lima e a todos os servidores que ali trabalham e que são responsáveis em nos enviar este conteúdo com muito carinho a cada temporada. Então, no site da Casa Publicadora, cpb.com.br, você pode ter acesso a esse conteúdo para que a nossa conversa tenha mais sentido. Então, pastor Manuel, o tema restauração final da unidade. Só na volta de Jesus a gente vai poder experimentar essa restauração final quebrada lá no Éden? Com certeza, e eu acho que esse é um dos temas assim que faz o coração da gente vibrar, né? Que faz o coração da gente vibrar. Quando nós pensamos de que a volta do Senhor porá em ordem tudo aquilo que perdemos, né? Com a entrada do pecado, felicidade plena em sua plenitude, vida eterna. Perdemos o amor profundo, né, que se tinha no princípio, perdemos as condições ambientais, espirituais, emocionais, que tínhamos essas condições para viver para sempre, perdemos com a entrada do pecado. Nós havemos de obter tudo isso de volta quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar. Vai ser uma experiência extraordinária, né? É quase inimaginável, né? Porque
Por mais que a gente pense nas alegrias, nos resultados disso tudo, como será a volta do Senhor, as consequências disso, a nossa mente é por demais finita, né? Para tentar medir todas as implicações disso. É verdade. Agora, claro que nós que amamos a Bíblia e cremos na palavra de Deus, a gente tem essa alegria de ter essa doutrina firmada no nosso coração. Cremos num novo tempo, num novo momento, quando Jesus vai voltar a essa terra. Mas, pastor Fred, à luz da palavra de Deus, podemos ter certeza da volta de Jesus? Porque este mundo é um mundo onde a gente ouve tantas falsas promessas de tantos setores da sociedade, dos seres humanos como um todo. Será que podemos ter certeza de que a volta de Jesus vai acontecer? O que diz o nosso manual de estudos? Com certeza. Desde os tempos do Antigo Testamento, a grande expectativa, o grande anseio era o cumprimento dessas promessas que haviam sido feitas por Deus. Então, nós acreditamos na palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia apresenta várias promessas que Deus fez, e essas promessas são promessas de restauração, e a gente só tem uma dimensão correta do que vai ser a restauração, eu diria assim, ainda assim muito pequena, né? Porque a nossa compreensão é limitada, mas diante daquilo que a gente perdeu, como foi muito bem colocado aqui pelo pastor Manuel. E Cristo prometeu fazer novas todas as coisas, Cristo prometeu voltar. A primeira promessa, aliás, feita ao ser humano quando este caiu em pecado, foi de um Messias, de um libertador, de um redentor. Então, o tema da redenção é um tema que está ali, ele é um tema central e conecta o tema da criação com o tema da recriação. Então, nós acreditamos num Deus criador, num Deus mantenedor e num Deus redentor. Não é um Deus distante que abandonou a sua obra criada, pelo contrário, ele se envolveu tanto com a sua obra da criação que ele se fez homem, ele habitou entre nós. Então, eu poderia dizer assim que a maior garantia que a gente tem e certeza de que Cristo vai voltar é o fato de que ele veio a primeira vez conforme as promessas que foram feitas. Os profetas do Velho Testamento profetizaram, não é, pastor Manuel? Sim. E após um longo período, Jesus nasceu. E o próprio Jesus comenta sobre a sua volta. Se fossem outras pessoas, sem ser Jesus ter comentado, a gente até poderia ter dúvida, mas o próprio Jesus promete e fala dessa certeza, não é? Exatamente, e falando desses personagens, Enoque, Davi e tantos outros, né? Os cristãos ao longo da história, né? O povo de Deus ao longo da história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sonhavam, viviam em função dessa bendita esperança, né? Do retorno do Senhor. E eles viviam na bendita esperança da vinda do Messias, né, primeiramente. Messias. E depois os que vieram depois deles, a bendita esperança da volta, né? É verdade, o apóstolo Paulo, inclusive, diz que se a nossa esperança fosse apenas com relação a essa vida, seríamos os mais infelizes deste mundo, né? Então, a volta do Senhor para Paulo, né, como para tantos outros anteriormente, era algo real. Exatamente. Junto com a promessa da volta de Jesus, a gente movimenta muito esse tema na palavra de Deus, porque ele é um pilar, né? Ele é um pilar que vai marcar um tempo do cumprimento de todas as promessas, as profecias, né? Eu estou vendo que você está folheando a Bíblia aí, você está procurando um texto bíblico para falar para a gente agora, Fred? Sim, pastor. Pode ler, por favor. Eu poderia dizer que a vinda de Cristo é o ponto culminante da nossa história. Exatamente. A história da redenção. Todas as nossas expectativas, anseios se cumprirão quando Cristo voltar. E Cristo fez essa promessa. Essa é uma promessa que fora feita lá no passado, como eu mencionei, fora repetida pelos profetas e reafirmada pelo próprio Cristo quando veio. Exatamente. E ele disse assim aqui em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Isso, pode ler, pastor, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É aquilo que eu falei. Se só uma outra pessoa, um outro profeta tivesse falado, tudo bem, mas não. O próprio Jesus puxou o assunto, enquanto ainda era vivo, de que ele voltaria à luz dessa profecia, pastor Fred. Exatamente. Isso me recorda, pastor, eu me lembro quando eu estudei no internato. Eu estudei 11 anos da minha vida em internato. Então, eu poderia dizer que boa parte da minha vida eu vivi no internato. E eu me lembro quando eu voltava para a casa do pai, ou para a casa da mãe, né? E assim, Jesus ele disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E não é só para mim, é para você, é para o pastor Manuel, é para o querido telespectador que nos acompanha e para as pessoas do mundo inteiro. Então agora, vamos tentar imaginar o tamanho dessa casa, vamos tentar imaginar os cômodos dessa casa, porque não vai haver ruídos, não vai haver separação, não vai haver problemas, não vai haver diferenças. Então, tudo aquilo que nos separa hoje, obviamente, como resultado do pecado, tudo isso será eliminado. Então, eu poderia dizer com toda a segurança, a segunda vinda de Cristo representa esse ponto culminante da nossa história da redenção, porque habitaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Conforme a promessa. E uma coisa, pastor, fazendo um adendo a isso, como isso é significativo, por exemplo, para alguém que perdeu algum ente querido, né? Um ente querido. Imagine a alegria de poder reencontrar esse ente querido em Cristo, né? Em Cristo. Então, pode ser que exatamente nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre esta promessa extraordinária, pode ser que exatamente agora a gente esteja falando para alguém que sofreu recentemente uma perda, né? E que ainda esteja vivendo um luto, que ainda está com o coração quebrantado, ferido pela separação, né? Causada pela morte. Imagina, essa promessa é para você que nos assiste nesse momento. O Senhor Jesus prometeu voltar, e Ele disse, não se turbe o vosso coração. Então, nós cremos plenamente, é uma questão de tempo. Ele virá. Ele virá e restaurará todas as coisas. Amém. Essa certeza da volta de Jesus aquece, né? Pastor, principalmente para aqueles que perderam um ente querido, né? Aproveitando esse contexto que o pastor Manuel apresentou, é interessante lembrar que as pessoas que viveram no passado, por exemplo, os heróis da fé, eles viveram na expectativa da consumação do reino de Deus. Então, nós que também estamos caminhando rumo à Canaã celestial, nós não podemos perder o foco, a direção. Exato. Porque tudo isso aqui que a gente vê é passageiro e transitório. Exatamente. Então, quando Cristo se manifestar, aquilo que a gente não consegue enxergar pela limitação física, mas pela fé conseguimos enxergar, reflete aqui a experiência desses heróis da fé. Posso ler o texto? Claro, leia. Hebreus 11, 13, falando desses heróis que viveram no passado, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora, a segunda parte do verso 16, porquanto Deus lhes preparou uma cidade. Então, Abraão, por exemplo, ele vivia em tendas, peregrino. Claro. Mas ele tinha em perspectiva essa promessa, a cidade que fora fundada não por mãos humanas, mas pelo Deus Criador. Exatamente. Amigos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar falando sobre essa questão da promessa de restauração e o que Deus tem para a gente com a volta de Jesus. Não saia daí, nós voltamos em 2 minutos.